Boa noite, meus queridos. Espero que todos estejam bem, seguindo a quarentena recomendada. Alguns sofrendo mais, né? Como o nosso amigo Cris com a perda do pai. Mas tenha fé que Deus vai te dar forças para superar isso. A Wanda também, finalmente, menos mal, encontraram o corpo do primo dela, né? Mas enfim, vamos falar um pouco mais sobre essas organizações não governamentais. Hoje é muito comum a gente ouvir falar sobre as organizações não governamentais, né? E, na verdade, elas não começaram agora, não é? Durante a Revolução Científica, lá no século XVII, começaram a surgir. E elas eram principalmente, inicialmente, dedicadas à botânica, zoologia, geografia. No final do século XIX começaram a surgir as organizações ambientalistas. E que características tinham essas organizações? Ativas na defesa do meio ambiente e envolvendo diferentes membros da sociedade, segmentos da sociedade, com representação de vários segmentos, né? Então a gente começou a ter a profusão dessas ONGs. A partir dos anos 60 e 70, as ONGs ambientalistas com recursos muito limitados, que a falta de dinheiro compromete mesmo, né? E passaram a ser compensados por grandes doses de criatividade e convicção. Conseguiram chamar a atenção da sociedade e dos governantes sobre os perigos que estávamos correndo pela exploração predatória de recursos naturais e poluição de diversos ambientes do planeta. Veja só, quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que ser criativo, né? E foi o que essas ONGs passaram a fazer, com criatividade e com aquela ânsia, aquela convicção, passaram a conseguir chamar a atenção da sociedade e dos governantes sobre esses perigos que nós começávamos a ser mais intensos. A exploração predatória, na verdade, é mais antiga, né? Mas isso começou a se intensificar na medida em que começou a ter esse afã produtivo e passamos a ter cada vez mais a predação dos recursos naturais e poluição. Então essas ONGs foram fundamentais para chamar essa atenção, né? A partir dos anos 80, as ONGs reorientaram suas estratégias, influenciando cada vez mais as decisões políticas e econômicas que afetam o meio ambiente. Em 1994, por pressão das ONGs, o Banco Mundial mudou a estratégia de seus financiamentos na América Latina e traz as ONGs para a execução dos projetos em conjunto. Olha que legal. Ou seja, por pressão, né? Mas passou a influenciar as decisões políticas e econômicas. E aí a gente pode dizer, pode chamar, que eu não vou atender. O crescimento e o aumento da importância das ONGs, isso é importante, não deve servir de instrumento para fortalecer propostas neoliberais que defendam a redução das atividades do Estado no desenvolvimento e defesa do meio ambiente. Ou seja, não é porque aumentam a importância e o número de ONGs que o Estado deve se abster das atividades que ele faz na defesa do meio ambiente. O Estado também e continua tendo papel fundamental na defesa do meio ambiente, porque ele tem organismos oficiais que podem agir, né? Então não é porque existem as ONGs que falam, então as ONGs cuidam. Não é isso. Então isso é fundamental. O crescimento e o aumento da importância das ONGs não deve servir de instrumento para fortalecer essas propostas neoliberais aí que defendam isso, a redução das atividades do Estado. Não podemos entrar nessa. O Estado tem que continuar cumprindo o seu papel constitucional de defender o meio ambiente, certo? Olha, eu pus aqui para chamar a atenção, repetir aquilo. O crescimento e o aumento da importância das ONGs não deve servir de instrumento para fortalecer propostas neoliberais que defendam a redução das atividades do Estado no desenvolvimento e defesa do meio ambiente. Guardem isso. Aí já podemos apagar aqui porque ele já está bem em destaque, não é isso? Os principais fatores que explicam esse crescimento de ONGs e a sua mobilização internacional. O desenvolvimento dos meios de comunicação,
facilitou o contato rápido no acesso à informação básica, facilita a divulgação dos problemas e consegue apoio, né, através dos meios de comunicação. Então os meios de comunicação foram muito importantes, esse desenvolvimento dos meios de comunicação foram muito importantes para que nós tivéssemos esse aumento da importância das ONGs, né? Um maior entendimento, foi outra razão, um maior entendimento de que os problemas enfrentados em escala nacional são comuns a vários países. Hoje existem já ONGs que elas têm um caráter transnacional, atuam em vários países, né? Nós vamos falar um pouco dessas ONGs aí no final da aula, mas nós temos várias ONGs que atuam em muitos países. Por quê? Porque esses problemas são comuns a vários países, então é natural que as pessoas se unam para tentar discutir as mesmas coisas e tudo mais, né? Uma outra razão para ter aumentado: aumento da participação dos cidadãos no enfrentamento dos problemas locais. A participação da comunidade foi importante, levou esses cidadãos a entender a necessidade de se organizar para ter uma ação mais eficaz. Isso aí nos remete àquele velho paradigma, né? Que a união faz a força. Quando você tem um problema, isso aí basta você ver na própria cidade, quando tem um problema, se cada um começa a querer resolver da sua forma, quando todos se juntam, você tem uma força muito maior para resolver, não é isso? Então, esse aumento dessa participação dos cidadãos nos enfrentamentos dos problemas locais também levou a entender que era possível fazer isso através das ONGs. Olha só, nos países onde a manifestação política é limitada, e há países assim, né? Ou houve esgotamento dos partidos políticos tradicionais como representante de todos os setores, as ONGs constituem via de mobilização política alternativa e ou suplementar. Ou seja, aonde você não tenha possibilidade de muita manifestação política, que você tenha um truncamento dos partidos como representantes, as ONGs são o meio mais eficaz ainda para se mobilizar, né? E que em função disso, a gente disse que as ONGs cresceram. E em função desse crescimento, o que é que resultou isso? Cada vez mais as organizações do setor privado e público da economia têm que levar mais em conta a opinião pública nas questões ambientais. Ou seja, essa mobilização toda resultou que sempre que o setor privado ou o setor público da economia vá fazer algo, tem que levar em conta a opinião pública nas questões ambientais. A gente vê muito isso, né? Então, as ONGs tiveram um papel fundamental no crescimento dessa defesa ambiental, né? E hoje esse crescimento foi vertiginoso. Nos últimos anos, se a gente for ver, cresceu demais. Vamos ver algumas dessas organizações não governamentais ambientais? Olha só. Primeiro, vamos conceituar, né? Essas ONGs são entidades ou instituições de cunho privado, não possuem qualquer finalidade lucrativa, tá? Não visa o lucro, diferente do que acontece com empresa privada voltadas para o lucro, né? Elas fazem parte do determinado terceiro setor, que atuam justamente na lacuna deixada pelo Estado para com os cidadãos. Ou seja, elas surgiram muito mais da carência do Estado agir. E aí elas passaram a agir, as organizações do terceiro setor, né? Elas estão espalhadas em todos os países, inclusive em países com economia avançada. Você tem também ONGs atuantes, né? Vocês vão depois pesquisar isso aí. Olha só, o que essas ONGs ambientais fazem? Elas atuam no terceiro setor, dando atenção às lacunas deixadas pelo Estado. Isso quer dizer que no setor ambiental ela atua de forma preventiva e alarmante. Olha que coisa legal. Ela atua de forma preventiva e alarmante. Ela atua de forma preventiva no sentido de ensinar a população o consumo consciente dos recursos naturais, ou seja, estimular e orientar
para que as populações sejam conscientes na preservação dos recursos naturais, ensinando no descarte e no reaproveitamento do lixo, por exemplo. Tá? No setor alarmante, que é a outra atuação das ONGs, ela traz dados chocantes sobre a situação ambiental no país e no mundo. Aí eles fazem peças publicitárias que ressaltam essa importância, vocês já devem ter visto, com o objetivo de chocar mesmo, chamar atenção para uma situação alarmante que nós causamos e convocando para a ação. Ou seja, eu mostro algo assim bastante chocante e convoco as pessoas a participarem de alguma ação, via de regra abaixo-assinado para entrar com ação judicial contra poluentes, coisas desse tipo. Então ela atua na forma preventiva e na forma alarmante. É importante que a gente fique muito atento a essas questões, sabe? Porque nós estamos vivendo momentos em que às vezes a economia, aquilo que eu falei, o pilar econômico às vezes quer falar muito mais alto em detrimento do pilar social e do pilar ambiental. Então essas ONGs estão aí para chamar atenção mesmo. E para entendermos a importância da atuação das ONGs, nós temos que entender a fragilidade do setor legislativo para crimes ambientais. Ou seja, nem sempre é interessante para os legisladores atuarem com seriedade nessa questão de crime ambiental. Por quê? Porque muitas vezes esses próprios legisladores participam de empresas que praticam crime ambiental, seja em devastação, seja uma série de exemplos que nós temos aí, que se você for ver por trás essas empresas que estão devastando e tudo mais, há políticos influentes. Vocês viram aquele filme de Paulínia, não é? Quer dizer, vocês acham que aquilo não houve a conivência de alguém político para que se instalasse uma fábrica extremamente poluidora, que matou muita gente e tudo mais? E o legislativo às vezes é um assunto que é banalizado, não chama atenção. Em função disso, é importante essas ONGs para chamar atenção. Se eles não atuam dessa forma determinante, a situação poderia estar ainda pior. Então é preciso conhecer para prevenir e ações afirmativas para combater ações negativas. Nós ainda temos muitos exemplos de, talvez aqui na nossa região a gente não veja tanto, mas já vimos, né? Nessa questão da expansão do setor sucroalcooleiro, houve muita devastação, né? E isso passou meio que batido. O que acontece? A legislação foi mudando também e começou a impedir algumas práticas que nós tínhamos, como queima da cana e tudo mais, né? Então, essa fragilidade do setor legislativo faz com que as ONGs passem a ter uma importância maior. Por quê? Porque muitas vezes nós temos políticos, legisladores por trás dessa essa degradação ambiental, né? Ó, vou mostrar para vocês algumas, tem muitas ONGs de coisas, mas só mostrando algumas. Ó. O Instituto de Pesquisas Ecológicas atua junto à proteção da biodiversidade brasileira. Então no portal deles vocês encontram lá pesquisa científica, inovação, ações de impacto e tal, e a participação comunitária. É importante isso, que as pessoas participem. Essa aqui é bastante conhecida, a SOS Amazônia. Foi criada na década de 80, ou seja, deve ter 30 anos já. Na época em que o desmatamento da Amazônia passou a ser divulgado internacionalmente e os seringueiros do Acre eram ameaçados por estar empatando a devastação das florestas. Houve muita devastação? Houve. Claro que a gente precisa também ter um pouco de frieza para verificar que muitas vezes tem ação política dos dois lados, né? Mas a SOS Amazônia é uma outra ONG bastante conhecida. A fundação do Grupo Boticário de Proteção à Natureza. A Boticário sempre se preocupou muito com isso, né? Também é da década de 90, ó, e o objetivo é proteger a natureza. E a fundação ainda atua junto às reservas naturais, conta com um projeto como Estação Natureza, Gastronomia Responsável e Mudanças Climáticas. Nós ainda temos, eu queria falar de uma outra aqui que eu acho que eu não falei. Nós ainda temos aqui a Fundação SOS Mata Atlântica, também bastante conhecida, né?
A missão dela é defender a Mata Atlântica e preservar de forma frequente toda a comunidade que lá habita, protegendo a biodiversidade e o patrimônio. Mas qual é a mais conhecida das ONGs internacionais aí de proteção ao meio ambiente? Lembram dela? Muito falada na televisão e tudo mais. O Greenpeace, né? O Greenpeace é uma ONG internacional que tem uma ação bastante positiva em muitos países. Tá? Agora, eu queria que vocês fizessem para mim uma pesquisazinha sobre alguma organização não governamental que trata de lixo. Vê se vocês encontram. E aí pega o material e disponibiliza para nós no nosso grupo. Pode ser? A gente volta a falar sobre isso, tá bom? Boa noite para vocês, um grande abraço, fiquem com Deus.